Olá, Jorge Machello aqui do Brasil Positivo mais uma vez. Hoje vamos para o vídeo número 13 da sequência de 17 e a reflexão de hoje vem da palestra de Marcus Miller da SCM Tecmatic, que ele fez para a Jornada Empreendedor. Fica comigo que aqui vou te contar uma história real que aconteceu com o Marcus e esse que eu vos falo, e depois eu vou falar de um dos maiores erros profissionais que eu cometi na vida. E a história aconteceu lá na época de 2008, quando que nós estávamos realmente vivendo um período difícil, numa crise mundial, e eu estava passando por uma dificuldade para resolver os compromissos financeiros que eu tinha com a SCM Tecmatic, e esse foi o motivo da visita do Marcos à minha empresa na época. E o Marcos, então, na época, contou a história do Anel do Rei, que reza a lenda que é mais ou menos assim, resumidamente, a história. Havia um rei, então, que chegou numa certa idade, ele estava acamado, já enfermo, e com planos avançados de passar o reinado para o seu filho. E ele chamou o filho, e então, para ter essa conversa com ele, e disse assim: meu filho, é chegada a hora, você está vendo a minha situação, de eu passar as responsabilidades do reino para você. E você precisa estar ciente de que haverão épocas boas, haverão épocas razoáveis e haverão épocas ruins. E você precisa estar preparado para todas essas épocas, todos esses ciclos. E aí o filho, um tanto preocupado, perguntou: mas pai, e qual que é o segredo? E o rei, mostrando o anel, ele disse: o segredo está no anel. E tirou o anel e colocou na mão do filho. E quando você sentir essas épocas latentes, cada uma delas você olha para o anel. E assim aconteceu. O rei se foi e o filho então assumiu o reinado. E assim aconteceu já a primeira época de crise, época de fome, época de seca. E o filho, então, o novo rei, lembrou-se das palavras do pai e tirou o anel e olhou. E dentro do anel estava escrito: isto passará. E assim passou realmente a época difícil, veio a época razoável, que passou também, e depois veio uma época de fartura, foi-se a seca, vieram as chuvas, veio a bonança e todo mundo aplaudia o novo rei. Mas ele também se lembrou de olhar novamente para o anel, e lá estava a frase: isto também passará. E a lição que fica é que todos os momentos passarão, todos os ciclos passam. Passam nas épocas ruins, passam nas épocas razoáveis e passam nas épocas boas. E agora eu quero te contar o erro, então, que eu cometi. Lá em 2002, entre final de 2001, 2002, meados de 2001, nós chegamos a exportar com o dólar de 3,82, hoje o dólar está 3,20, imagina, 60, 65 centavos mais caro há 15 anos atrás. Imagina o lucro que isso dava em um container de exportação, Evidentemente que eram um pouco menos dólares por container, mas o lucro era fantástico. E o maior erro que eu cometi foi pensar de que aquela época, aquele momento, se perpetuaria, ou pelo menos para bons longos anos. E eu não fiz o trabalho da formiga. O que é o trabalho da formiga? Lá nós estávamos no verão, literalmente no verão, porque era janeiro, mas não apenas por causa disso, mas sim por causa que nós estávamos colhendo uma boa safra. E eu devia ter guardado para o inverno, que vinha após isso, 2005 em diante, onde o dólar começou a queda brutal, culminando depois com a crise de 2008. E eu não fiz esse trabalho. Então esse foi um dos maiores erros que eu cometi. Quando existe a fartura, a gente tem que guardar no verão, fazer o trabalho da formiga, guardar no verão para o inverno, porque o inverno tarda, mas não falha, o inverno sempre vem. Então essa minha experiência, digamos assim, dupla, que eu recebi então esse ensinamento do Marcos numa história que ele me contou, numa visita onde nos conhecemos e nos tornamos amigos desde então, e
a minha vida real, a minha história real que de fato aconteceu, e eu não quero que isso aconteça para você. Então, fica a lição. Quando estiver na fartura, estiver num momento bom, faça o trabalho da formiga. Guarde, porque o inverno virá. Se essa dica, se essa mensagem te ajudou de alguma forma, compartilhe, comente, inscreva-se no nosso canal e venha conosco fazer parte da força do Brasil Positivo para construirmos um Brasil cada dia melhor. Obrigado e eu te encontro no próximo episódio.